Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Deus esteja com vocês. Já estou há um tempinho sem gravar vídeo, mas a gente faz as coisas conforme as oportunidades e também conforme o coração manda, né? Eu não sou de fazer força para criar conteúdo, porque eu não sou criador de conteúdo. Na verdade, eu tenho o canal para falar principalmente sobre a igreja, a congregação cristã no Brasil, da qual eu e minha família sempre pertencemos. Eu agora afastado, mas foram praticamente 60 anos dentro da congregação. Mas eu queria trazer hoje aqui, meus irmãos, minhas irmãs, a última novidade, né? Eu senti de falar, compartilhar com meus irmãos e com as minhas irmãs essa última novidade. Eu, aqui em casa, eu tinha um órgão novinho, da marca Tokai, que eu comprei para minha filha caçula, que na época, poucos anos atrás, ela tinha o desejo de se tornar uma organista. Não só ela, né? Quando nós pertencemos à congregação, os pais têm esse desejo, né? Que a filha se torne uma organista, às vezes uma auxiliar de jovens, uma organista, os filhos músico, né? É claro que não tem vaga para todos, né? Então acaba se tornando uma certa disputa dentro da igreja, né? Mas vamos colocar assim, é uma questão de oportunidade. Aqueles que tiverem oportunidade vão conseguir se destacar e conseguir. Por mais que muitos irmãos e irmãs tentam assim dar uma conotação espiritual a essa questão, tipo Deus preparou, né? Na verdade, o que prepara mesmo são as oportunidades que cada um tem de fazer a aula, por exemplo, para ser organista, de comprar o órgão, né? E nós tivemos condição de comprar um órgão. E a minha filha estava fazendo as aulas como a examinadora aqui no Rio de Janeiro. Mas chegou um determinado momento, as coisas encaminharam para isso, né? Ela teve que parar de estudar e o órgão ficou parado. Aí veio a pandemia, nós nos afastamos da congregação a partir da pandemia e muitas coisas tomaram um sentido diferente, né? E o órgão ficou parado. Aí nós ficamos naquele negócio, vende, não vende, né? A gente fica preso, né? Sentimentalmente, nós ficamos presos a essas questões, né? Tem coisas que a gente não quer se desfazer, mas o órgão ficava aqui e eu pensei comigo, uma hora ele vai deixar de, por mais que ele seja um órgão novo, ele vai deixar de funcionar, é um equipamento eletrônico. Então eu decidi vender, anunciei no Mercado Livre e na OLX e coloquei à venda. Alguns irmãos e irmãs entraram em contato, porque a impressão que eu tenho é que quem compra órgão, né, são irmãos e irmãs da congregação. Porque quando eu coloquei, eu não disse que eu era da congregação. Eu creio que no anúncio eu falei que era o órgão foi comprado novo, mas minha filha desistiu de ser organista. Então as pessoas quando eu entrava em contato, elas já saudavam a paz de Deus. Mas entra muito espertalhão, né? De um tempo para cá, muito espertalhão tenta comprar barato, sem pagar muito,
diz que é para uma obra, e falaram isso, eu, irmão, eu queria comprar, mas não tenho condição, é para uma obra. Então as pessoas não têm o menor constrangimento, assim, não têm o menor pudor para usar assuntos espirituais para conseguir vantagem. Mas a gente já aprendeu muito. Já tomamos muita bordoada por confiar demais em pessoas que estavam dentro da congregação, se diziam crentes, mas eram verdadeiros trambiqueiros, desonestos, né? Então a gente acaba aprendendo. Eu não me deixei envolver por nenhuma conversa fiada, né? Mas chegou ultimamente, na última semana, uma pessoa entrou em contato, não se identificou como irmão, perguntou se o órgão estava bom. Eu falei, tá, peguei de fábrica novo. E ele, sem perguntar muito, comprou o órgão pela OLX. Eu achei até estranho. Aí, quando você compra, você pode entrar em contato com a pessoa. Ele entrou em contato comigo e na conversação ele perguntou, você é crente da congregação cristã no Brasil? Pelo hábito eu falei, sim, sou. Aí ele saudou com a paz de Deus. Estava comprando aqui para o Rio de Janeiro mesmo, para a área de Niterói, São Gonçalo, eu acho. E eu me propus a levar o órgão até ele, né? Mas nessa questão ele insistiu muito que eu participasse do culto com eles à noite, que eu levasse o órgão à noite, participasse do culto que ele ia participar, e após isso a gente levava para a salinha onde deveria levar o órgão, né? Eu, a princípio, pensei um pouco, considerei, mas tudo bem. Desde a pandemia que eu não participava de nenhum culto dentro da congregação, eu considerei um pouco, mas de qualquer forma eu tinha que levar o órgão, né? Eu aceitei. Eu achei assim, a gente é acostumado há tantos anos, né, a querer ver movimentos, assim, tudo que acontece na nossa vida. Aí eu até pensei, será algum movimento, né? A gente fica assim meio com o pé atrás. O que será que está acontecendo? Será que por trás disso tem algum movimento? Meus irmãos, minhas irmãs, eu chamei a minha esposa, falei, acho que nós vamos congregar hoje, depois de muito tempo. Vamos colocar a nossa farda de crente e vamos congregar. Coloquei meu terno, mas não botei gravata. Coloquei um terno, uma camisa. Minha esposa também colocou a sua roupa de irmã da congregação, não. E fomos levar o órgão lá em Niterói. Chegamos na igreja, até aí normal, né? São tantos anos congregando que você chega, parece até que você está chegando na casa de parente, né? Aí saudamos os irmãos, eu sentei lá atrás, minha esposa também. Era uma salinha, mas já em formato de igreja. Era totalmente uma igreja, né? Mas o irmão falou que ainda era salinha, porque não tinha sido oficializado ainda. Mas aí nós participamos do culto. E é nesse ponto que eu queria chegar, meu irmão, minha irmã. Quando eu entrei, fiz a minha oração dentro da igreja, e aí já comecei a ouvir assim as explosões de manifestação à minha esquerda, à minha direita, mais à frente. Uma irmã que gritava glória a Deus, antes do culto começar. Um irmão assim à direita, aleluia, glória a Deus. Um mais lá na frente também. Antigamente, meu irmão, minha irmã, quando eu ouvia isso, eu falava assim, nossa, os irmãos estão na comunhão, eles estão
sentindo a presença de Deus aí, né? Isso quando eu era garoto, mas já há muito tempo a gente vem vendo essas coisas, vem aprendendo, vem sondando, né? E ali eu não tinha problema nenhum em identificar o que estava acontecendo. O que eu tenho a dizer, meu irmão, é vaidade, pura vaidade. Irmãos e irmãs querendo mostrar que são mais virtuosos do que os outros, gritando não para que Deus ouvisse, porque Deus não precisa de palavras, Deus não é surdo. E quando alguém grita demais, não está querendo falar para Deus, está querendo se mostrar para os seus irmãos. E ali eu não tinha o menor problema para identificar esse tipo de atitude, vaidade, somente vaidade. Teve outra manobra, um cooperador estava sentado no meio, atrás dos músicos, mas aquele cooperador sabia que ele ia atender o culto. E por que ele sabia, meu irmão, minha irmã? Porque dentro da congregação existem essas manobras. São, assim, manifestação de hipócrita da falsa humildade. O cooperador senta ali no meio, tipo assim, vou me esconder. Mas ele sabe que todo mundo está vendo e já viu ele. Aí o irmão lá da frente, que era responsável pela salinha, foi lá pegar o irmão, aí começa aquele jogo que eu já vi tantas vezes, eu vi isso dentro da igreja, inclusive isso aconteceu muitas vezes comigo. Eu fazia parte do sistema e sabia exatamente como fazer, como deixar de fazer, porque já era natural, a gente aprende desde criança a fazer isso, e para a gente não há nenhum esforço, não é forçado, já sai natural todo esse ritual, né, que a gente aprende. Aí o irmão lá da frente, que não era um cooperador oficializado, era apenas o responsável em atender essa linha. Na maioria das vezes, alguém que almeja o ministério de cooperador, mas ele não é ainda cooperador oficializado. Aí ele foi lá, naquilo, insistiu com o irmão, aí o irmão foi lá para frente, sentou lá um pouquinho e levantou para atender, mas nós sabemos que era ele que ia atender. O irmão atendeu o culto e durante o culto, tinha vezes que o irmão mal conseguia falar. Porque os virtuosos que estavam ali dentro, a irmã, o outro irmão, mais um irmão lá na frente, eles começaram a manifestar um tipo de linguagem, mas não era uma linguagem espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio na linguagem espiritual. Eu creio que quando nós estamos num estado assim de ligação espiritual, é um transe que nos leva a falar em linguagem. A ciência está chamando isso de glossolalia, né? Está reconhecendo esse estado de transe. Porque é uma verdade. Eu mesmo fui tomado, há muitos anos atrás, nesse estado pela primeira vez, quando não acreditava muito. Mas eu fui tomado e dirigi lá, então, várias vezes a manifestação numa linguagem, mas sem forçar. Mas ali eles forçavam, a irmã forçava, o outro irmão forçava. Tem que ver na hora que um do irmãozinho foi orar. Em São Paulo, a gente mais educado, quando alguém começava a orar e que gritava assim, né, para as outras pessoas ouvir, Senhor! A igreja toda... E aí o irmão podia abaixar o tom de voz e orar e todo mundo escutava. Mas ali, meus irmãos, minhas irmãs, naquele excesso de vaidade,
E os irmãos, sem entendimento, né? Eles manifestavam, não se conseguia ouvir o irmão orando. Ouvia-se mais esses vaidosos, né? Aqui, ali, acolá. E isso foi a oração toda. Quando o irmão terminou a oração, alguém ouviu que o irmão terminou e falou amém. Aí a igreja falou amém para algo que eles não tinham, com certeza, não tinham ouvido. É uma oração que ninguém ouviu. Tamanha era a manifestação de vaidade daqueles irmãos e irmãs. Terminou a oração, aí veio a palavra. Na palavra, o irmão cooperador buscou lá no baú, assim, uma... Sinceramente, meu irmão, minha irmã, eu estava ali, já não me deixava enganar e envolver pela emoção. E aí a gente começa a julgar de forma certa, razoável. E eu vi que o irmão foi lá no baú buscar uma palavra em Ana. E aí prometeu tanta coisa ali, e o desejo do seu coração vai se cumprir e tal, e tal, e tal. Só que eu muito calejado, né, meus irmãos, minhas irmãs, com promessas, vãs promessas, dentro da congregação. A minha mãe, ela faleceu aos 82 anos, com muitas promessas, que ela falava assim, antes de eu descer à sepultura, eu verei cumprido as palavras que ela acreditava, né? Ela falava que Deus prometeu na minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje eu estou aqui, ó, barba já branca, cabelo ficando branco, né? Aos 62 anos. Vi há 2 anos a minha mãe descer à sepultura sem ver essas promessas cumpridas. Já não acredito mais nas mentiras. Mas é que os irmãos, os cooperadores e muitos anciãos, eles têm a obrigação de dar ao povo o que eles querem. Falar ao povo o que eles querem ouvir. E o que o povo quer? Promessa, promessa, promessa. Benção, benção, benção. Porta abrindo, porta abrindo. Deus colocando a mão onde eles vão colocar a mão. Meus irmãos, minhas irmãs, e assim foi o culto. Terminou o culto. Eu, sinceramente, eu confesso, meus irmãos, minhas irmãs, eu ainda tinha lá um pontinho assim de esperança. Que alguma coisa mudasse tudo o que eu sei hoje sobre a congregação. A congregação foi a minha vida inteira. Eu tenho, acredito que 2 anos sem congregar. Então é como aqui no canal, meus irmãos, às vezes tem gente aí que entrou para a congregação, era de outra denominação, era da Igreja Católica e tal. Entrou na congregação, às vezes, há 10 anos, 15, 20, e se sente no direito de me julgar. Eu vivi 60 anos na congregação, já nasci dentro dela. Já nasci, meu pai sendo cooperador. Cheguei a ser cooperador oficializado. E sei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, porque eu não escondo, eu não tampo o sol mais com a peneira. O sol queima assim se você ficar debaixo dele. E eu tinha lá uma esperançazinha de que alguma coisa acontecesse. Mas não aconteceu nada, por como é de se esperar, porque o que a gente sabe, a gente sabe. Saímos dali, acabou o culto e fomos lá entregar o órgão na igrejinha. O irmão que comprou, ele nem atende essa linha, mas ele comprou, gastou um bom valor e entregou o órgão lá na igrejinha. E a esposa dele
ela, sem saber que nós estamos já 2 anos afastados, né? Ela falou, irmão, aqui nós precisamos tanto de gente, porque nós estamos querendo levantar ministério aqui. Eu achei interessante uma irmã falando que quer levantar ministério. Queremos trazer para cá ancião, cooperador, diácono, porque aqui mesmo, nessa região, não tem, tem do lado. E, logicamente, meu irmão, minha irmã, ela e o esposo dela estão ali naquele movimento, ele comprou o órgão, né? Está junto com o cooperador, que está atendendo ali sem ser da região, porque eles almejam esse ministério. Esse irmão comprou o órgão porque ele quer um ministério ali dentro da igreja. E é assim que funcionam as coisas dentro da congregação. Quem tem mais, pode mais. Queira ou não os meus irmãos admitir. Mas o ministério é constituído, por exemplo, por irmãos de posse, irmãos que estão dispostos, né, a se doar financeiramente e ao seu tempo, em troca de um glamour do ministério, seja ele qual for, sendo que o máximo é ancião. Mas é isso aí. Eu vou colocar um trechinho assim no vídeo, eu entregando o órgão lá, para os meus irmãos verem onde foi, sem mencionar nada, né? Nome, essas coisas, em respeito aos irmãos. Mais um, pedindo mais um. Porque cada um escolhe seu caminho. Espiritualmente, meu irmão, minha irmã, a gente pode crescer muito. E os meus irmãos e irmãs que eu encontrei lá na salinha, eles estão na infantilidade deles, na vaidade, numa hipocrisia herdada pela própria doutrinação dentro da congregação. Eles estão vivendo as suas escolhas, né? Eu não estou aqui para criticar ninguém. Não critico os irmãos, as irmãs. Só não me cabe. É uma roupa que não me cabe mais. Mas cada um tem o direito de escolher. Eu queria compartilhar essa experiência com meus irmãos, minhas irmãs. Deixei o órgão lá, voltei para casa, tirei o terno, com a sensação de que congreguei mais uma vez na congregação, porque tinha que levar o órgão. Mas não tenho nenhum desejo mais de participar desses rituais, todos controladinhos, todos bem assim no manual, todo mundo sabendo o que tem que fazer, a hora que tem que dar glória, a hora que liga o botão da aleluia, do glória, o botão do hino, o botão da manifestação numa linguagem hipócrita. E todos vivendo essa hipocrisia. Mas muitos, eu creio, alcançarão uma espiritualidade desenvolvida. Vão se desprender, de alguma forma, desses rituais, né, programados, e vão ter liberdade, sabendo que o Espírito Santo não tem hora, não tem lugar para se manifestar. Ele é imperioso. Se manifesta segundo a vontade de Deus, e não segundo a nossa hora e a nossa vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, para você que ficou até aqui, que Deus abençoe muito a tua vida. Abençoe a tua casa através de você. Porque se você dentro de ti tiver o amor e a luz do Senhor, é essa luz que vai brilhar dentro da tua casa. Mas é preciso que isso esteja dentro de você. Não é botando roupa de crente, indo cantar hino, ou como dizem absurdamente, vamos buscar a Deus como se Deus estivesse num templo de pedra. Isso é uma mentira. Vamos ouvir o que Jesus falou. Vós sois o templo e morada do Espírito Santo. Se crerdes, eu e o Pai faremos morada em ti. Então não se busca a Deus em lugar nenhum, a não ser dentro de ti mesmo. E se Deus está em ti, a tua casa será abençoada.
Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Amém.